Obrigado, senhor presidente. Senador João, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje o que me traz a esta tribuna, infelizmente, é a tristeza e a solidariedade com as vítimas, digo infelizmente, as vítimas do desabamento de uma caixa d'água na escola, sobre a Escola Municipal Professor Osmando Santos, no telhado da própria escola, que ocorreu na tarde da última segunda-feira, no povoado Campo Grande, município de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe, e que resultou, infelizmente, em 20 feridos e na morte de 2 crianças. O reservatório tinha cerca de 13 anos, o que era para ser uma construção e não era considerado um período longo, possuía cerca de 15 metros de altura e uma capacidade para 30 mil litros d'água. Na perícia realizada por um engenheiro da Defesa Civil, foi detectada uma extensa corrosão na base da estrutura que pode ter levado ao acidente, que poderia ter sido evitado se as manutenções fossem realizadas regularmente. Mas a data final para a elaboração do laudo ainda não foi divulgada. A Promotoria de Justiça também instaurou um inquérito civil para apurar as responsabilidades pela tragédia, uma tragédia, infelizmente, anunciada. O Ministério Público solicitou relatórios técnicos sobre as possíveis causas do acidente e enviou os ofícios ao diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, ao diretor-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, o CREA, e ao diretor-presidente da DESIO. Senhor presidente, colegas senadores, moradores afirmaram à imprensa que tinha muito medo de que isso pudesse acontecer, já que era comum a caixa d'água que pertencia à Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, vazar e que tinha muita ferrugem. Em matéria, na manhã de ontem, no Bom Dia Brasil, o delegado Marcos Garcia afirmou, abre aspas, há cerca de 8 anos, eles vêm lutando junto à DESO para que essa caixa d'água fosse removida ou que fosse feita a devida manutenção. 8 anos, senhor presidente, 8 anos solicitando a manutenção, porque ela apresentava corrosão e era visível o perigo. Fecha aspas. Como podemos constatar, essa lamentável era uma tragédia anunciada. Agora, só podemos esperar que a responsabilidade seja apurada e devidamente punida. Entretanto, quero falar também da tristeza e da indignação que sinto ao ver que o descaso, do desgoverno que lá está com o nosso Estado e com a nossa gente parecem não ter fim. Na verdade, colegas senadores, essa é mais uma das inúmeras desventuras diárias de maior ou de menor porte que tem atingido o Sergipe nesses últimos anos. Com isso, não quero, de maneira nenhuma, diminuir a tragédia que aconteceu no povoado Campo Grande e que impactou não só os 600 moradores da localidade, mas também, com toda certeza, senador Lazier, todo o país. O que denuncio aqui, mais uma vez, senhor presidente, é a situação de completo abandono, repito, de completo abandono ao qual estamos submetidos pelo governo estadual e que só tem causado sofrimento e dor ao povo sergipano. Gostaria de estar aqui anunciando coisas boas, comemorando vitórias, mas, infelizmente, é o descaso total. Você abre as páginas dos jornais sergipanos todos os dias, senador Lazier, e o que você vê? Acidentes anunciados, servidores sergipanos que receberão 13º parcelado, e isso já acontece há muitos anos, tragédias anunciadas, sem falar que Sergipe se tornou no estado mais violento do Brasil. O que temos presenciado é o verdadeiro sucateamento de várias áreas do serviço público, e a DESO, que é uma companhia do governo de Sergipe, ou seja, do povo de Sergipe, é um exemplo disso. Parece que deixa que isso aconteça propositadamente para que tenha um argumento de que a companhia não funciona adequadamente e é necessário vendê-la. Em 2015,
em pronunciamento nesta Casa, falei da necessidade de uma análise criteriosa, responsável e corajosa sobre a grave situação financeira e administrativa da companhia, para que se pudesse buscar alternativas viáveis e efetivas, a fim de reverter o grave desperdício dos recursos públicos, além do desperdício do potencial humano de seus servidores. Há alguns anos, venho trazendo ao plenário desta Casa a real situação do desgoverno em Sergipe. Em 2014, fui acusado, é verdade, fui acusado por muitos governistas de ser pessimista, quando, de fato, estava sendo extremamente realista, mostrando a verdade para o povo sergipano. E o que nós estamos acompanhando é o desenrolar dos fatos que denunciei no ano passado. Não era profecia, era fruto de muito estudo e, com certeza, a consequência vinha de forma natural até num acontecimento como esse. Tenho abordado com frequência a questão da falta de segurança pública em Sergipe, fato que vem se agravando ano após ano e que pode ser confirmado por meio do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde, nesses últimos 2 anos, fomos, lamentavelmente, o estado mais violento do país, com mais de 64 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. É lamentável. Ademais, o anuário deste ano aponta que Sergipe tem o 2º menor contingente policial e Aracaju é a primeira entre as capitais brasileiras com a maior taxa de assassinatos, passando de 66 homicídios por 100 mil habitantes ano. Ainda assim, há quem diga que sou desinformado, embora não mencione dados oficiais. O que quer dizer, senhor presidente, colegas senadores, da educação? O que dizer da nossa educação? Em 2015, o próprio secretário de Estado da Educação fez uma declaração alarmante sobre o quadro da qualidade do ensino em Sergipe. Ele usou a expressão, abre aspas, bem-vindo ao inferno, fecha aspas, ao empossar o diretor da Regional de Educação da DR-5. Hoje, sabemos que Sergipe tem, segundo dados recém-publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 273 mil pessoas, cidadãos, que não sabem ler nem escrever, em pleno século XXI. E a recém-publicada Avaliação Nacional de Alfabetização, que sinalizou os alunos do 3º ano do ensino fundamental, de 48 mil escolas em todo o país, apontou que Sergipe tem o pior índice em leitura e o 2º pior em matemática. A causa de tudo isso, com toda certeza, não poderia ser outra senão o desgoverno que lá está. Na saúde, sobram denúncias e faltam atendimentos, faltam remédios, faltam exames e faltam cirurgias. Pessoas têm morrido nas filas quando não conseguem entrar nos hospitais. E muitos que conseguem ultrapassar as filas e entrar nos hospitais morrem lá dentro porque não tem realmente o atendimento adequado. Corredores dos hospitais, apesar de todos os esforços da minha parte, da bancada de Sergipe, com o envio de emendas para a melhoria da saúde e do atendimento do nosso povo e da nossa gente, a exemplo das 7 emendas que mandamos para construir o Hospital do Câncer e que absolutamente nada tem sido feito. Ontem, para citar como exemplo, tivemos uma ótima notícia no nosso gabinete, que conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, a priorização de R$1 milhão para o Hospital e Maternidade Santa Isabel, para aquisição de diversos materiais permanentes que darão uma maior e melhor capacidade de atendimento à população de Sergipe, já que aquela é uma das principais maternidades ou um dos principais hospitais do nosso Estado. Daqui, colegas senadores, fazemos o que é possível, contudo, sobram-nos preocupações além destas já relatadas. Refiro-me ao endividamento imenso no qual se encontra o nosso Estado e ao comprometimento que isso significa para os próximos governos e, sobretudo, para as próximas gerações e, mais do que isso, para os servidores públicos, porque em todos esses empréstimos tem sido dado como garantia, principalmente, o FPE, ou seja, a principal fonte de receita para o salário do servidor.
para que os senhores entendam a dimensão do que lhe digo. Em 2008, a dívida pública do nosso Estado era aproximadamente de 829 milhões. Era isso mesmo, 829 milhões. Já estou terminando, senhor presidente. Atualmente, chega à casa dos quase 7 bilhões de reais, quase 10 vezes o que devíamos em 2008. O governo vem contrariando o empréstimo um após o outro, com as mais variadas justificativas, entre elas o pagamento de servidores, pensionistas e aposentados. Entretanto, o que temos acompanhado são salários pagos com atraso e parcelamentos. A prova que eles digam é o Jornal da Cidade, como estou mostrando aqui, que traz como nas suas manchetes: servidores sergipanos receberão salários do 13º parcelados em 6 vezes. Senhor presidente, colegas senadores, uma questão é clara: quem ama Sergipe não defende, não apoia o que tem acontecido lá. Finalizo, senhor presidente, portanto, solidarizando-me com os moradores do povoado Campo Grande, em especial com as famílias das 2 crianças que foram vítimas e com aqueles que ainda estão hospitalizados, que perderam suas vidas pela queda de uma caixa d'água sobre o teto da escola, com as 3 crianças que seguem internadas desde a noite da última segunda-feira no Hospital São Lucas, em Aracaju, uma delas, um garoto de 7 anos, que está recebendo cuidados intensivos. A eles desejo uma pronta recuperação. Finalizando mesmo, senhor presidente, gostaria aqui rapidamente de divulgar que Aracaju receberá o 29º Seminário das Áreas da Região Norte e Nordeste dos Alcoólicos Anônimos, uma entidade quase que secular e que de extrema importância e que faz um papel belíssimo, e que esse seminário será em Aracaju nos próximos dias. Muito obrigado, senhor presidente.